Começamos agora mais um programa Contra a Capa. Pois é, esse espaço que temos aqui para poder receber escritoras, escritores mineiros ou que têm uma forte ligação com Minas para falarem da sua vida, da sua obra. Eu sou tio Flávio e vou ficar aqui com você conduzindo essa conversa, que hoje recebe aqui no estúdio o Michael Maia. Michael, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contra a Capa, que a gente fala de literatura e que vai dar esse espaço para você falar sobre a sua obra. Obrigado, tio Flávio. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui. Pois é. Antes da gente começar a falar sobre o currículo dele e entrar mais especificamente também na obra, eu queria falar para vocês que vocês podem, nos seguir, nos acompanhar justamente no portal do Hoje em Dia, Jornal Hoje em Dia, e também no canal 12 da NET, que a TV promove. Mas a gente também está na rádio web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ou seja, você pode nos assistir e também nos ouvir em diversos meios. Bom, Michael Maia, esse nome é muito forte, né? Michael Maia. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa. Já perambulou pelas áreas do audiovisual, do marketing e comércio exterior. Para fugir da rotina de trabalho administrativo, consome a arte e a literatura que abordam as diversas questões humanas. E, não menos importante, toma café sem açúcar, ainda não tomou, mas vai, justamente para poder comer o doce sem culpa. Então, aqui está o nosso amigo Michael Maia, que vai nos falar sobre a sua obra. Eu ainda não estou nesse estágio de comer doce sem culpa, não. Mas, e também não estou no estágio de tomar o café sem açúcar, não. Mas eu vou me inspirar. Bom, nós vamos falar sobre este livro do Michael, né, que é o seu livro de estreia, que é Entre a Vida e a Morte, há vários documentos. Michael, tanto o título quanto a capa são extremamente instigantes, mas eu queria que você falasse primeiro para a gente sobre a história desse livro. Ele é um livro distópico, né? Ele é um livro que você vai criando as histórias de um mundo não real. E que histórias são essas? Ou que história é essa? Ótimo, Flávio. O que acontece? Esse livro ele passa num mundo onde inventa-se um alucinógeno, uma droga, que as pessoas começam a usar em um modo recreativo e ela permite um sono feliz. A pessoa dorme e ali nesse sono, nesse sonho que a pessoa tem, ela afirma depois ter encontrado parentes já falecidos, ter resolvido pendências que ela tinha em vida e algumas afirmam até ter encontrado Deus. Só que o que acontece é que alguns minutos depois, ao acordar, a pessoa morre. E aí cria-se esse mito de que é uma morte feliz, todo mundo quer usar, todo mundo quer morrer dormindo e se despedindo ali na cabeça de uma forma alegre. E aí nesse mundo, todas as sociedades começam a ruir e as organizações mundiais vão e pensam assim, opa, peraí, depois de alguns anos tentando frear esse consumo e essa horda de pessoas morrendo, as organizações mundiais viram e falam assim, olha, vamos deixar a cargo de cada país regularizar essa droga e aí cada país vai ter que usar uma burocracia para frear esse consumo. E aí a gente narra então no Entre a Vida, um país onde tem um governo que ele permite dar essa droga à população, mas para as pessoas adquirirem esse sono feliz, elas precisam fazer parte de um procedimento. Como se fosse, eu falo isso brincando, mas como se fosse, eu quero aposentar, mas eu vou lá no INSS, vou tentar aposentar. Me inscrevo, preencho toda a papelada e vamos esperar o sistema do computador definir o que é ao longo dos meses. Então a história ela passa 50 anos depois desse processo de que aparece essa droga neste país fictício e nós acompanhamos a história do Antônio, que é um servidor público do governo que recebe essas aplicações e é um servidor público que está ali digitando, passando as informações de paciente tal, tudo passando e que confia nesse sistema que está definindo quem merece morrer feliz e quem não. E para contrapor a gente tem a irmã do Antônio, que é a Luzia, uma professora de sociologia e militante contra esse sistema que está definindo quem merece morrer, quem não merece. E aí eu trabalho muito essas questões individuais e como que as questões individuais implicam as pessoas ao redor
E também falo do controle dos corpos pelo governo, o que o governo tem, o que não tem a fazer e como que implica também uma decisão governamental numa sociedade. As pessoas sabem, já sabem então, no início da droga, a pessoa já sabia que havia a morte depois. Isso. Sempre souberam. O que acontece é que eu não falo o que é o depois. As pessoas já só acontece que a droga funciona na cabeça delas. Sei. Eles fazem uma análise no cérebro lá, uma coisa bem rápida, eu explico com os médicos falando, poxa, a pessoa está tendo um sonho e parece que ela está gostando. E aí ela acaba morrendo, né? E aí nunca eu falo o que acontece depois, mas que as pessoas querem experimentar, elas querem morrer felizes, ela quer ter um sonho de se despedindo na cabeça dela, encontrando com pessoas que já faleceram, encontrando com parentes, e aí a pessoa morre e começa a criar esse mito, poxa, eu quero morrer feliz também. E aí o governo fala, não, peraí, vamos regularizar, mas para isso tem que preencher uma papelada, tem que enfrentar uma fila. Sempre tem burocracia, sempre né? tem uma Até burocracia. No mundo distópico. Exatamente. Ou seja, a distopia também é burocrática. Exatamente. Mas quando a gente fala sobre esse assunto, quando você traz esse assunto, você vai mexendo em algumas feridas da nossa própria sociedade. Exato, né? porque... A gente fala da morte, que é uma coisa que hoje a gente tem muitos autores que falam, que tratam, muita gente em redes sociais que trazem, mas parece que a gente nunca está preparado para a morte ou para falar dela, né? A gente vive uma cultura, e ainda mais em Minas, né? Que a gente chega no domingo em casa, no almoço de família, e minha mãe, isso é um caso real, entrega um cartãozinho da funerária para todos os filhos, e aí as pessoas começam a falar, não vamos falar disso não, que isso atrai, né? Essas coisas já são... A morte já é um tabu. Isso. Mas você vem falando de uma morte assistida, né? Para chegar nessa... Você não usa esse termo lá, né? Morte assistida ou usa? Eu não uso esse termo. Eu chego a falar de suicídio coletivo, chego a falar com base nos estudos que eu tive previamente antes de passar para a narrativa. Pois é, mas aí você entra numa coisa similar à eutanásia. Exatamente. Né? Que a gente tem falado muito hoje em dia, que tem um livro, um filme chamado O Caderno de Tommy, não sei se você assistiu, que foi uma história real que aconteceu lá em Buenos Aires e que é um assunto muito polêmico, né? Por que buscar esse assunto? Olha, a gente gosta de polêmica, lógico. Com certeza. E assim, eu já quero desmistificar isso, que eu não sou uma pessoa que gosta de morte, eu inclusive tenho muito medo de falar, assim, é um medo mesmo. Talvez esse livro seja para você também, exatamente, né? Pra poder enfrentar foi um ela processo de pouquinho. cura e ainda tenho muito medo, né? Dei uma melhorada. Mas o que acontece? Quando eu comecei a pesquisar, eu tive a ideia do livro, né? Cheguei a escrever num bloco de notas mesmo, estava num ônibus viajando e falei, poxa, imagina isso e tal. Escrevi e falei assim, não, agora eu quero pesquisar. Então eu estudei muito sobre suicídio coletivo e eu trabalhei a morte em um âmbito coletivo. Como que a morte, ela traz certos impactos em uma maneira coletiva. E quando você fala sobre um trauma coletivo, a gente tem, assim, estudos de anos atrás que pegaram pós-guerra, que pegaram pós-pandemias, que estudam que sempre acaba tendo quase os mesmos efeitos nesses grupos de pessoas que passam pelo mesmo tipo de luto. Porque tem uma similaridade de pensar que, poxa, meu parente morreu dessa maneira, o seu também morreu, e o que acontece, eles foram estudando e definindo o que acontecia. Quando eu trabalho a morte, e aí já quando eu comecei na parte da pesquisa, eu estudei muito e eu acabei revisitei um livro do José Saramago, que chama As Intermitências da Morte, e ele trabalha em um mundo fictício, onde a morte para de trabalhar. Nesse país fictício que ele inventa, ninguém mais morre. O que é um estado, assim, de euforia de todo mundo, que, que legal, não posso mais morrer. Só que acaba virando um caso de calamidade também, que as pessoas acabam ficando em leitos de hospitais, as funerárias começam a quebrar e começam a fazer velório de cachorro, de gato, porque não tem mais o que fazer. Tem que inventar, né? Exatamente. Porque ninguém mais morre. Exatamente. Ele é um dos poucos que começou a trabalhar a morte de uma maneira coletiva, da gente pensar que, poxa, faz parte mesmo. O fim é inerente mesmo. Mas a gente pensar que ela tem um efeito religioso, econômico e social, isso faz a gente pensar que a sociedade, poxa, a gente está movimentando e mesmo que todo mundo tenha esse medo, tem essa mistificação da morte, como que vai ser o fim, isso acaba aproximando todo mundo, que deixa o luto um pouco mais apaziguável, né? A filosofia fala muito sobre a morte que dá sentido à vida, né? Exato. Tem um autor, Francesco Petrarca, que ele é um italiano, que ele tem um poema, eu li isso no livro de um psiquiatra, Contardo Caligares,
que esse poema ele fala, no iniciozinho, os poemas não têm títulos, e aí ele fala que uma boa morte dá sentido a toda uma vida. E aí o que seria uma boa morte? Né? Porque o que é boa morte? O que é boa vida para um? O que é boa morte para outro? E aí ele vai falando que no decorrer do processo que uma boa morte é você morrer apaixonado. É quando você morre apaixonado por uma causa que você lutou, por um legado que você deixou, por algo que você fez, ou por pessoas mesmo, né? Não é uma paixão que não se separa, mas é uma paixão de ter concluído uma etapa. É muito difícil, né? Porque na literatura é fácil, no poema é fácil, mas como que a gente despede das pessoas que a gente ama? E o que leva as pessoas a olharem para si próprias e a falarem, não quero mais viver? E aí você tem uma droga que te dá a possibilidade de ser feliz antes do último ato, né? Nesses estudos que você fez, o que você traz sobre a eutanásia? Ou o que você descobriu sobre a eutanásia? Porque a gente está falando muito sobre isso hoje, né? Agora, especificamente no momento que a gente tem uma pessoa que está buscando um suicídio assistido, né? Por causa de uma dor muito forte que ela tem. O que é mais interessante nesses temas da eutanásia, do suicídio assistido, né, da morte assistida, é que a eutanásia sempre é quando tem uma terceira pessoa, né, que está ali para definir, um médico, um familiar, e a morte assistida é quando a própria pessoa está ali, eu quero coisar. É engraçado porque alguns países permitem um e proíbem o outro. Quando eu comecei a pesquisar e comecei a pensar, poxa, é isso, o meu livro é sobre isso, então tem que estar a par, tem que estar à frente desse assunto, tem que entender o que está acontecendo. A comunidade médica, alguns médicos que são contra esse tipo de finamento, a gente pode dizer assim, eles afirmam que a gente tem que olhar muito pelo social e definir que cada caso é um caso. O caso de uma pessoa que está passando por uma situação, é um caso que vai ser analisado de acordo com a situação que ela está vivendo. Porque começa a criar um certo discurso na sociedade que, isso deveria ser liberado no mundo todo, isso deveria, cada um sabe de si. Exatamente, cada um sabe de si. Mas quando a gente trata de sociedade, e isso até de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ser saudável não é só a pessoa estar livre de doença. A pessoa tem que estar ali com um bem-estar social e mental. Então, se você for pensar de onde que a pessoa mora, se a gente começar, vamos liberar a morte assistida para todos os países, mas todos os países têm uma condição social para dar um mental saudável para a pessoa, para ela definir se ela está apta ou não a morrer jovem, independente de qual idade. Então, é isso que os médicos sempre falam. A gente tem que estar perceptível com a sociedade que a pessoa está inserida, com o caso que ela está. E um outro caso muito interessante que eles sempre falam, que é uma coisa muito, você tá ali, uma situação escorregadia. Porque se você tomar uma decisão, não tem como mais voltar. Você já vai cair e vai tomar aquela decisão. O que implica também certos pacientes que podem ser portadores de deficiência, porque aí começa a criar aquele discurso, poxa, seja um discurso capaciticista, né? Você falando que, poxa, essa pessoa, será que ela está apta a decidir se ela quer ou não? E aí, assim, é um tema muito que você tem que analisar caso a caso. Envolve muitas questões, né? Não é uma coisa tão simples, por isso que é denso de ser tratado, né? Exatamente. E retratado ainda numa forma de romance, em que você vai trazendo uma história, criando os personagens, dando vida a eles, né? E pensamentos próprios, porque você tem uma irmã que é contra. E essa irmã é contra até o fim? Então, eu vou dar um spoiler. Às vezes você nem precisa falar não, tá? Não, já acontece no primeiro capítulo, não tem problema. O primeiro capítulo está disponível nas plataformas, então não vai ser tão spoiler assim. A Luzia, ela é uma paciente oncológica, ela e a esposa, a Tânia, e aí, anos assim, com o câncer reincidindo e fazendo tratamentos, elas resolvem parar o tratamento. E elas comunicam isso à família, e aí de início já começa a ser uma quebra para os personagens. O Antônio, que via ali a Luzia sempre como uma personagem, uma irmã que estava ali fazendo o trabalho dela, sendo contra o trabalho dele, mas eles nunca se comunicavam. Então ele começa a ter um luto, um pré-luto, de ver que, poxa, a minha irmã, ela já é quase uma paciente que pode ganhar essa droga porque ela já é uma oncológica terminal. Então ele começa a criar essa quebra, esse conflito dos irmãos, dele tentar entender, poxa, mas você sempre foi contra o sistema e agora você está aplicando para ele, que aí entrou numa parte da pesquisa
de tentar entender essas pessoas que não têm medo da morte, que para elas a vida já está sincera, elas já viveram o que elas tinham que viver, né? E a Luzia, ela me trouxe muito uma parte do estudo de ter que entender um pensamento budista, de que o budismo ele está sempre ali trabalhando que a morte é inerente, a gente tem que pensar na morte, e sem ser uma coisa muito, você tem que viver sua vida pensando que você vai ter uma morte boa. Não, é de já aceitar. O que eu acabo trabalhando no livro também, que acontece em uns momentos de pós-traumas coletivos, que já foram comprovados em estudos, é que após um trauma coletivo, chega um momento que as pessoas ficam num momento de euforia e esquecimento, que entra naquele sentimento de eu quero viver tudo que dá para viver, eu quero viajar, eu quero aproveitar. Só que o budismo ele vem com um sentimento, ele vem com um lema, um ensinamento, que é você acordar e pensar assim, eu vou morrer, a morte é inerente, a morte é um dia que eu vou ter que viver ele, e não só a minha, mas de outras pessoas, mas eu tenho que fazer sentido da maneira que der para sentir. É claro que não aceitar certas condições ruins, isso vai, né, de cada um, mas é você acostumar que existe. E isso não que faça você ser uma pessoa que eu não vou viver, eu não vou pensar no amanhã, eu vou fazer o que der para fazer, eu vou comprar, vou me endividar, né? Tem muito mas disso não, mesmo. E aí fica esses dois polos, o Antônio e a Luzia, eles ficam nesse conflito de a Luzia, que é uma pessoa que está ciente do que ela quer fazer, ela viveu o que ela tinha que viver e ela quer passar pelo procedimento. Você é budista? Não, eu senti muita afinidade com os temas, mas ainda não tive todo o parâmetro para chegar ao budismo. Mas, assim, é legal acho trazer, interessantíssimo. A Ana Quintana, né, que é a médica que pesquisa muito sobre a morte, ela traz muita questão do budismo também, né, para poder ter essa visão da morte. Porque assim, são várias possibilidades, né? As pessoas viverem tudo o que quiserem viver e esgotarem sua energia, porque a morte existe mesmo, ou você aproveitar cada dia, cada um vai achar a sua maneira, né? Mais dolorosa, menos dolorosa, mas é algo que é inerente, é pessoal mesmo. Exatamente. Agora eu queria saber sobre o título do livro. Entre a vida e a morte há vários documentos. O que é esses documentos? Os documentos a gente pode colocar como situações, como momentos das nossas vidas, né? Porque documentos pode ser uma foto, pode ser um vídeo que a gente grava no celular, pode ser um domingo de família que você guarda ali na memória. E também faz uma brincadeira com próprias questões que tem nessa distopia que eu criei. Da burocracia. Da burocracia que o país cria, né? Chega certos momentos que as personagens, a Luzia e a Tânia, elas acabam discutindo porque elas têm que apresentar muitos documentos para o governo. É documento de financeiros, ela tem que apresentar o que elas têm de bens, o que elas não têm, para onde que elas vão deixar esses bens. E a morte acaba sendo uma coisa tão burocrática que elas acabam ficando desgastadas. Será que eu quero mesmo morrer? Será que eu quero passar por isso? Que é um procedimento do governo para frear, tentar frear. E o título, a gente já estava conversando antes, previamente, mas esse título é uma coisa que dá muito trabalho, né? E não era esse título, eu tive uma ajuda da Juliana Cury, que me ajudou na preparação do texto, e foi assim, uma reunião que a gente teve bem prévia, que eu falei, Juliana, eu tô assim, não consigo pensar num título, eu queria um título que pegasse a essência do livro. Ela, e se a gente fizesse uma brincadeira assim? Eu falei, não é isso, não fala mais nada, vai ser isso aí. E aí foi, eu sou eternamente grato por ela, porque eu estava algumas noites sem sono pensando. Mas o título realmente é uma coisa das mais difíceis, né? Porque você tem que traduzir naquele pequeno espaço uma essência do seu livro e que é muito complicado mesmo. Eu falo que parece um parto, né? Porque você vai elaborando. E quando você fala ou traz isso, porque eu acho que é interessante deixar aberto também para as pessoas interpretarem da forma que quiserem, mas aí vem a visão do autor. Eu não tinha percebido como um documento de memórias, né? Porque eu acabei de ler um livro de até um autor mineiro que eu entrevistei aqui, que é o Jackson Fuchs, que o livro chama Meu Pai. E ele escreveu com o pai dele não tem memórias do pai, eles são judeus, o pai veio fugindo da questão, né, da guerra, do nazismo, e aí ele fala muito sobre essa questão de que famílias não têm memórias para poder passar, então vive-se um silêncio que dói. E aí quando você fala desses documentos, se a gente pensar na vida da gente, há muitos registros de momentos extremamente felizes, né?
e que às vezes a gente não os busca, né? Não... Então essa questão da memória afetiva está aqui também. Exatamente. Agora me fala sobre a capa. A capa também foi um processo assim que demorou algumas semanas pra gente chegar nela, já estava com a editora. E aí eu queria que fosse uma pintura que tivesse pelo menos um elemento marítimo ou então um mar. Porque o mar ele me dá essa sensação de finitude, você sabe que ele vai acabar, mas você não vê. Você sabe que um dia o mar ali, se você atravessar o oceano, você vai acabar o oceano. Tem um fim. A gente não consegue mas você não vê, que é Boa. exatamente o que acontece com a vida. E aí... a editora já estava entrando em contato com alguns pintores. Um dia eu estava pelo Instagram e eu gosto muito, o pintor é o Arthur Rios, ele está no Instagram, ele tem pinturas maravilhosas. E aí um dia eu entrei, fui olhando todo o perfil dele e falei, poxa, eu quero achar uma aqui, gosto do estilo dele. Achei essa pintura e mandei para a editora falou assim, não, vamos entrar em contato. O Arthur foi muito solícito, o que eu achei mais assim, interessantíssimo dele é que ele falou assim, bacana, mas eu quero saber quem é o autor e o que é essa obra. Eu pensei, poxa, mais bacana ainda, porque eu não vou vender, ele não vende a arte para qualquer um, ele quer saber aonde que vai implicar. O sentido que ela tem, né? Exatamente. Nesse casamento aqui. Exatamente. E aí, desde sempre, eu sou apaixonado com essa arte dele, eu olho e falo, não, foi uma boa escolha, ela é instigante, assim como o título, ela te dá uma estranheza de ver um animal que não está no habitat dele, e você pensa, poxa, mas por quê? O que é que esse livro? O que ele fala? E aí que é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer que a pessoa ela entre na literatura de uma maneira curiosa. Ela quer saber o que aquilo vai trazer para ela. E aí você lança seu primeiro livro. Outras ideias estão vindo aí à mente? Sim, sim. Tem algumas ideias. Eu gosto muito de escrever em rascunho pelo bloco de notas do celular mesmo. Só escrevo em tópicos e aí coloco alguns temas que eu quero pesquisar. E eu estou num processo ainda de lançamento do livro, e o livro, assim, o livro saiu, foi em março. É muito recente, né? É muito recente. Para a sociedade é como se fosse realmente um filho, né? A gente está mostrando ele para a sociedade agora, mas ele está comigo tem 2 anos. Tem dias que eu olho para ele e falo assim, eu não aguento mais olhar para você, não aguento mais pensar nesse livro. É a crise com o filho. A crise com o filho. Mas eu preciso que as pessoas vejam. E ao mesmo tempo, eu vi recentemente um post de uma escritora daqui de Minas, que ela falou assim, eu estou lançando meu segundo livro, e ela falando desse processo, que ela ficou com o primeiro, de que ele também sugou muito a energia dela, e ela falou um negócio que eu guardei e uso sempre penso que para curar de um livro a gente tem que escrever outro. E é isso que eu tenho pensado, porque falar de morte é um negócio que puxou muita energia. Durante a pesquisa do livro, eu enfrentei um luto por uma amiga, ela sofreu um acidente fatal, assim, de carro, e que me balanceou um pouco, tanto na escrita quanto na pesquisa. Eu fiquei um pouco assustado, porque eu estava pesquisando e lendo sobre luto e fazendo anotações, e aí, né, esse inesperado me traumatizou por um tempo, que eu fiquei, poxa, será que isso é um sinal de que eu não tenho que ficar pesquisando sobre isso? Sabe, que ironia é lá essa? naquele domingo, né, do almoço, não vou falar de morte não, que atrai. Exato. Ai, será que eu tenho que pesquisar mesmo? Será que eu tenho que escrever esse livro? E acaba que não dá para aprender com a morte, porque ela tá ali sempre. A gente tem que aprender com como a gente enfrenta ela, como a gente enfrenta o luto. E acaba que o livro, o Entre a Vida, ele foi um livro de cura. Eu conversando comigo mesmo, os personagens conversando, e eu vendo eu conversando comigo mesmo, quebrando esse medo, né? Claro que eu ainda tenho medo, mas amenizando. Né? As pessoas que querem, que têm interesse em falar ou pesquisar ou ler sobre luto, elas encontram aqui alguns pedaços sobre esse assunto? Encontram sim, porque os personagens eles estão passando por esse luto e sempre tem ali algum afago de falar que isso acontece e, por exemplo, sentir raiva da pessoa é muito comum e você não pode ficar se culpando por ter raiva de uma pessoa que morreu ou uma pessoa que está ali decidindo uma morte assistida, que é o que acontece, a gente estava conversando dessa mulher, né, que está decidindo. Algumas pessoas acabam despejando comentários de ódio contra ela, falando que ela não tem amor à vida, mas isso não tem o que fazer, né? É o que acontece. E o luto ele tem muitos estágios, né? As pessoas pegam um processo de barganha, um processo de raiva, e é enfrentar isso como é normal. Né? É normal do ser humano a gente passar por esses processos. Ok. Agora, para a gente começar a fechar esse assunto aqui, uma outra curiosidade, né? Você falou sobre o livro está muito novo,
você está nesse processo aí de, né, de olhar para ele, de ter amores, né, de ter, às vezes, repulsa. Isso, para mim, também foi normal. Quando você escreve um livro, você tem uma dificuldade, às vezes, até de lê-lo depois, quando ele está pronto, né? Porque você já leu tantas e tantas vezes que ele chega, é uma maravilha, né? Quando ele chega da editora, chega pela entrega lá na sua casa, é uma festa. E aí você vive esse processo realmente com ele. Eu entendo que essa cura venha com um novo livro mesmo, que aí você entra no novo tema ou dá sequência no novo tema, mas sei que é muito novo. Mas essa vontade de escritor aí está te aguçando a continuar? Sim, com certeza. Você tem alguma coisa em mente? Tenho já alguns projetos que eu estou na fase da pesquisa, que para mim, do Entre a Vida, foi a parte mais legal de você sentar e pesquisar, porque quando você começa a pesquisar, você já começa a criar conflitos ali na sua cabeça, você já começa, poxa, isso daqui eu posso criar um diálogo, isso daqui eu posso já desenvolver um personagem. Então é uma parte muito legal e eu quero dar muito mais espaço para essa parte da pesquisa, que ela te aguça. E a pesquisa, assim, tanto temas acadêmicos mesmo, de pegar livros bem densos, mas também pegar estilos literários, né, romances que você quer, que está ali de acordo com o projeto que você quer trabalhar, para você ver o que tem no mercado, quem já trabalhou, quem está trabalhando, que é essa parte que eu quero muito, assim, dar mais espaço para ela. E aí eu vou puxar para outra pergunta, que é justamente, não especificamente sobre esse livro, mas na sua vida como um todo. Quem são suas referências literárias? O que você gosta de ler? Olha, eu tenho, assim, o José Saramago, eu gosto muito do jeito que ele escreve, que é denso, é bem complicado, não é um livro que você vai sentar e ler de uma vez ou vai ficar pouco tempo absorvendo. Você até falou sobre um livro dele, mas tem aquele Ensaio sobre a Cegueira. Exatamente. Que ele é interessante sobre essa questão da coletividade também, né? As pessoas elas vão tendo uma cegueira branca, que é falado assim, uma doença, e que depois elas se curam. E aí ele deixa naquele livro uma não finalização, né? Porque aí ele fala, e aí? E a partir daí? Será que elas aprenderam alguma coisa? Né? A interpretação do livro ela é aberta, logicamente, mas ele provoca muita coisa, né? A gente sai da leitura do Saramago com um monte mais de dúvidas do que de questões resolvidas, né? E é isso que eu gosto da leitura dele, dos livros, de toda a obra dele, é porque ele chacoalha a cabeça. E o melhor é que ele não se preocupa em explicar como aquilo está acontecendo. Ele apenas deixa o barco tocar e fala assim, e você faz essa misturazinha na sua mente. Decide aí o que você vai decidir, mas é isso que está acontecendo aí no livro. E isso te dá uma coisa... Que é pensar que a vida também é assim, que a gente ficar pensando, como vai ser a morte, o que tem depois da morte. A gente tem que viver a vida mesmo, sem ficar pensando no como, porquê, ou como a gente está aqui, será porque que eu ficarei dependente de alguém? Será que eu ficarei com ou sem memória? Isso é uma dor antecipada, né? Que a gente, às vezes, tem que evitar. Mas para a gente poder encerrar, então, Saramago... O Saramago, Carlos Drummond de Andrade, eu gosto muito. Eu gosto de poesia, mas às vezes eu me sinto um pouco no preto e branco e a poesia está muito colorida para mim. Eu penso, poxa, eu quero ler mais para instigar. O Machado de Assis foi um que eu voltei agora, que ele voltou, popularizou e achei fantástico, inclusive. Tem alguns autores que eu estou lendo, o James Baldwin, que é norte-americano. Muito legal. A história dele tem que ser conhecida, né? Exatamente. Mais conhecida. É sensacional. Todos os livros dele são, assim, é uma obra completa. E tem alguns que, inclusive autores mineiros que eu estou comprando ali, estou colocando na lista. E agora que eu estou entrando no mercado editorial, o que é melhor é que a minha lista de leitura ela vai só aumentando. E isso é sensacional, porque sempre alguém que fala assim, o seu livro me lembrou isso. O seu livro me lembrou aquele, ou então você está pesquisando sobre isso, leia sobre esse, leia este, leia aquilo. E vai só aumentando. Te mandando para vários lugares. E vai vários lugares. Eu estou só aumentando e isso é sensacional para mim, isso é o melhor. Eu vou te falar uma coisa que eu fiz um pacto com Deus, um pacto divino, que é o seguinte, eu só posso morrer depois que ler todos os livros que eu tenho para ler. Por isso que eu compro 2, 3 a cada dia, né? Mas não é isso, é brincadeira, eu não tenho essa relação com a morte, não. Ô, Michael, obrigado pela sua participação aqui, obrigado pela obra que você traz para a gente de reflexão e de aprimoramento mesmo da nossa mentalidade de pensar sobre aquilo que a gente não quer encarar, mas que é necessário falar sobre ela. Exatamente. É um prazer, Gil Flávio. E antes de encerrar, como te acha? Você me acha no Instagram, Maicud, M-A-I-C-U-D. Então, ótimo.
Bom, a gente vai ficando por aqui neste episódio. Espero vocês nos próximos aqui do Contra Capa. Até lá!